Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui no canal. Nessa reflexão eu quero começar dizendo algo muito importante. Essa mensagem ela pode até não ser para todos, mas tem pessoas específicas que Deus quer alcançar aqui nesse momento. Se você chegou aqui, com o coração desejoso de escutar algo da parte do Senhor, escuta, analisa tudo que você vai ouvir. Mas também mantenha o teu coração aberto e sensível, amém? Talvez você já tenha se perguntado diversas vezes, até quando, Senhor? Me responde, Pai. Por que tantas lutas, perseguições, portas fechadas, dias difíceis? Tem uma trégua, não? Por que eu supero uma situação e quando eu penso que vou respirar, outra já se levanta? Não tem refrigério? Talvez hoje o teu coração esteja exatamente nesse lugar de busca por respostas. Eu confesso que eu já fiz essas perguntas algumas vezes, muitas. E acredito que em algum momento da sua vida, talvez até agora, você esteja fazendo essas mesmas perguntas. E não são perguntas aleatórias. Mas hoje eu quero te dizer algo da parte de Deus não revelado no meu achismo, nem nas minhas emoções. São falhas. Mas na palavra. Fique em paz, minha irmã. Fique em paz, meu irmão. Ah, Dani, é fácil falar de paz estando de fora. Difícil é viver cenários de guerras constantes. Porque a gente vai ficando cansada, sabe? Eu não sei o que você está atravessando. Quais os seus desafios. Mas eis aqui uma simples serva que sabe muito bem o que fala. Mas conhece muito melhor o poder daquele que a governa. Glória a Deus. Fica aqui comigo. Porque eu quero te lembrar de algo muito importante que vai reacender a tua fé, porque reacendeu a minha na leitura da palavra. Eu quero chamar a tua atenção te fazendo uma afirmação poderosa. Agarra com fé. Deus te livra de situações que você nem chegou a perceber ou saber. É simples, mas tremendo ao mesmo tempo, Vaso. Existem ameaças, tramas e caminhos preparados para tentar te ferir e me ferir, mas o Senhor, na sua misericórdia, guarda a gente até daquilo que a gente nem consegue com os nossos olhos humanos enxergar. Aí, na tentativa de entender, a gente vê a porta fechada e isso acaba causando tristeza na gente, impotência, decepção. Para aqueles que buscam a nossa queda, a porta fechada, ao contrário, é motivo de riso, de condenação, até mesmo de suposições. Mas para Deus que guarda a nossa vida, essa mesma porta fechada sinaliza muitas vezes, pode crer, proteção e livramento. Até mesmo oportunidade de recomeçar, mas não em antigas circunstâncias, não, mas em ambientes saudáveis, novos. Pensa nisso, amém? Eu quero te convidar a ler comigo o versículo-chave dessa mensagem, que está no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 10. É uma declaração do próprio Deus relembrada por Josué ao povo de Israel. Lê comigo aí. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Coisa linda! Olha que palavra forte, Deus não quis ouvir. Pensa comigo, irmãos, tem pessoas que escolhem por diversos motivos, não ouvir as outras. Mas aqui a gente não está falando de pessoas, nem de decisões pessoais, mas do próprio Deus dizendo, eu não quis ouvir Balaão. Eita glória! Essa declaração carrega algo muito profundo, fica comigo. Porque tem uma resposta poderosa de Deus para a gente dentro desse contexto. Embora eu tenha lido só esse versículo, ele não é isolado. Eita, tem um contexto poderoso aqui. Porque Deus não apenas impede Balaão de amaldiçoar Israel, ele transforma aquilo que ia ser maldição em bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coisa linda. Aquilo que era para destruir, Deus usa para confirmar a proteção dele sobre o seu povo. Glória! Irmãos, crer nessa palavra traz um refrigério, sabe, uma esperança tão profunda que até no meio das lutas,
o nosso coração encontra paz. Isso mostra que ninguém, irmãos, ninguém, por mais influente ou poderoso que pareça ser, vai conseguir contrariar aquilo que Deus já determinou na nossa vida. Descansa o teu coração. Quero voltar um pouquinho lá no livro de Números, nos capítulos 23 e 24, porque essas passagens corroboram com essa parte para aumentar a nossa fé. É uma verdadeira injeção de ânimo, sabe, gente? Eu fiquei muito fortalecida meditando nessa palavra. Eu espero que você também receba de Deus nessa mesma proporção, essa mesma certeza, essa mesma confiança no teu coração, amém? Esses 2 capítulos vão revelar pra gente, um Deus que não apenas livra depois do ataque, mas impede que esse ataque aconteça. Louvado seja Deus. É como um míssil teleguiado, sabe? Tá apontado assim, ó, contra a nossa vida. Esse míssil, ele tem direção e intenção definida, mas o Senhor destrói antes mesmo dele ser lançado. Eu uso esse exemplo porque o cenário fica muito mais claro quando a gente vê Balaque tentando usar Balaão para amaldiçoar Israel. O ataque tinha um alvo, o ataque tinha uma direção. O ataque tinha uma intenção, mas toda vez que a maldição estava prestes a ser pronunciada, Deus ia lá e intervia e transformava palavras de destruição em palavras de bênção. Ou seja, o Senhor não apenas desviava aquele ataque preparado contra o seu povo, ele nem mesmo permitia que fosse lançado. Eita glória! A Escritura mostra que antes mesmo que o plano maligno saísse da intenção para a execução, Deus já tinha, frustrado tudo. É forte, irmãos. Isso lembra a gente que quando o Senhor decide abençoar, ninguém consegue amaldiçoar. Essas passagens, elas não significam ausência de luta, porque o inimigo continua tentando, armando, levantando situações, criando oposições, lançando palavras. E, infelizmente, é a natureza dele, ele não cansa. Pelo contrário, ele tenta cansar a gente. Para isso, ele está sempre investindo pesado em lutas e batalhas para levar a gente aonde? À desistência. Por isso a gente precisa se recarregar, sabe? Recarregar em Cristo a nossa fé, o nosso sustento, a nossa permanência. Israel, nesse contexto de Números, já tinha saído do Egito. O povo, irmãos, estava cansado porque vinha atravessando desertos, guerras, perseguições, mas mesmo cansado continuava fazendo o quê? Avançando, porque existia uma promessa sobre eles. Eles derrotam os amorreus, chegam próximos a Moabe, uma terra que era governada por quem? Balaque. Quando Balaque olha para Israel, ele não vê apenas um povo numeroso, ele vê um povo protegido por Deus. Ei, o medo dos teus opositores não é sobre quem você é, mas sobre a presença e o favor de Deus que acompanham a tua vida. Glória! Os moabitas já tinham ouvido falar das vitórias, dos feitos poderosos do Senhor em favor de Israel. E aí que Balaque entende uma coisa, na força do meu braço eu não vou conseguir vencer esse povo não. Esperto, né? Porque Israel não era apenas uma multidão forte, existia algo muito maior sobre eles, a presença, a proteção e o favor de Deus. E assim como Balaque, existem pessoas que quando percebem que não conseguem nos atingir diretamente, começam a agir de outras formas. Infelizmente, muitas agem no oculto e ainda recorrem a práticas espirituais malignas, na tentativa de fazer o quê? Atingir aquilo que Deus está protegendo. Tentam gerar desânimo, confusão e até criam situações contra nós. Mas o que elas não entendem é que existe um Deus que guarda os seus filhos, e quando Deus protege uma vida, nenhuma tentativa prevalece além do que ele permite. A palavra vai dizer que Balaque chama Balaão para amaldiçoar Israel, porque ele acreditava que as palavras espirituais poderiam destruir algo que Deus estava protegendo. Besteira!
Meninice, desculpa o adendo, irmãos. As palavras têm poder? Sim. A bênção e a maldição são realidades espirituais? Claro. Mas aqui nós vemos algo muito maior, porque se tratava de um cuidado e de uma proteção de Deus sobre o seu povo. E nenhuma tentativa contrária podia prevalecer contra aquilo que o Senhor decidiu abençoar. E aqui nasce uma das maiores lições espirituais dessa passagem, na minha nobre opinião. Ou melhor, humilde. Quando Deus abençoa, ninguém consegue amaldiçoar. Balaque tenta mover o espiritual para alcançar um objetivo natural, enfraquecer Israel. Ele percebe que no campo físico ele não vai conseguir vencer, não vai conseguir nada. Então ele tenta mover uma batalha espiritual contra aquele povo. E é justamente aí, irmão, que eu estava me lembrando, lendo essa passagem do apóstolo Paulo na epístola aos Efésios. Ele vai nos ensinar que a nossa luta vai além do que esses olhos aqui e os seus conseguem ver. Porque não são contra carne e sangue, mas espiritual. O apóstolo fala sobre principados, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, ele está falando, são forças espirituais de altas patentes, não é coisa pequena não, irmãos. Irmãos, existem batalhas tão grandes, tão altas, que se não for Deus a livrar a gente, sustentar, é impossível a gente vencer. Mas o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. A Bíblia mostra 3 tentativas de Balaão e 3 negativas de Deus. Glória a Deus. É aí que isso fica ainda mais forte. Na primeira tentativa, Balaão declara, como posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Coisa linda, né? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Irmãos, eu gravei. Que é poderoso. Balaão está reconhecendo que não tem como amaldiçoar quem Deus protege. Mas vai para a segunda tentativa. Aí ele vai para a segunda tentativa e declara, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Coisa linda, irmãos. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou. Eu não posso revogar. Tremendo, irmão. Deus mostra ali para Balaão que aquilo que ele abençoa, ninguém consegue revogar. Mas ele vai para a terceira tentativa. Pensa que o inimigo desiste? Só que olha que coisa mais linda. As 2 primeiras respostas de Deus são a garantia que Deus está protegendo aquele povo. Mas na terceira, nosso Deus é tremendo, ele vai além. Ele libera uma declaração pública de bênção sobre o povo. Eita glória! Jubila, irmãos! Benditos que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Podem criar armadilhas, tentar levantar palavras, te estimular à queda. Infelizmente, tem pessoas que vivem observando a nossa vida. Olha, é difícil pra gente dar conta de tudo às vezes, irmãos, mas tem pessoas que ainda assim gastam tempo tentando acompanhar a gente, criticar, tentar ir contra a caminhada que Deus estabeleceu na nossa vida, no Dia das Mães. Num determinado momento eu ouvi uma música de uma cantora secular muito famosa aí, que você deve conhecer, né? Tava tocando assim perto da onde eu tava e o trecho dizia exatamente assim, você já ouviu, presta atenção. Não tem nada para fazer e fica nessa agonia. Fala de mim, pensa em mim 24 horas por dia. É quase uma fama, né? Parando para pensar, isso revela muito sobre a realidade, irmãos, que muitas pessoas vivem hoje. Isso não é sensacionalismo não, irmãos. Não, isso é real. Tem pessoas que gastam tempo observando, criticando, falando, tentando ferir outras pessoas. Parece assim que são incansáveis, elas não param, insistem, investem nisso a todo custo, vivem disso. E é triste pensar porque a vida é tão breve aqui, né? A pessoa pode escolher dedicar mais tempo para amar, para cuidar da sua família, da sua casa, para ser uma esposa melhor, um esposo melhor, um bom funcionário, criar boas memórias, estender a mão para quem precisa. Tanta gente precisando, né? Aliviar a dor de alguém pelo caminho, porque, irmãos, isso é uma escolha.
Mas infelizmente muitos ainda decidem semear o mal, alimentar ódio, destilar suas frustrações contra aqueles que encontraram em Jesus a verdadeira paz. Agora deixa eu lembrar algo importante também. Deus guarda o seu povo, mas isso não significa que eu e você vamos viver de qualquer maneira. Como se a graça fosse uma permissão para a gente seguir os nossos próprios desejos, né? Andar afastados, assim, da vontade do Senhor, ao nosso prazer. Ao contrário, a própria palavra ensina que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, perdão. A gente não pode viver de qualquer maneira, e sim de maneira sensata, justa e piedosa. Ah, Dani, mas eu não acredito em lei de semeadura, em espiritualidade, tá tudo errado, colheita, bem e mal, isso é tudo besteira. Tudo bem, é direito teu, mas pensa numa coisa. Ainda que você ou alguém rejeite essa linguagem bíblica de lei de semeadura, dificilmente vai conseguir negar que tudo que a gente tem como ação, a gente vai ter consequência. A gente que é cristão chama de lei de semeadura, outros chamam de princípio de causa e efeito, outros de consequência natural, das escolhas humanas. Tudo bem, no fim a questão não é o nome que se dá a isso, né? Mas na realidade prática é o princípio. Eu estou fazendo esse parênteses aqui porque as nossas decisões afetam vidas, porque podem construir e destruir, aproximar ou afastar, curar ou ferir. Por isso, acreditando e não em Jesus, a gente não vive completamente isento da consequência dos nossos atos. Então, Deus guarda sim, protege sim, mas também a gente precisa vigiar para a gente não abrir espaço por meio das nossas próprias escolhas e decisões para situações que poderiam ser evitadas. Presta atenção, Vá. Quantas vezes depois de certas decisões a gente pensa, meu Deus, isso podia ter sido evitado. Se eu tivesse agido com mais sabedoria, menos impulsividade, mais direção de Deus, será que teria outro resultado? Quem nunca pensou assim? Eu já pensei várias vezes. Eu sempre me incluo, né? Pior é que nesses momentos, além do arrependimento, muitas vezes a gente também tem que enfrentar o peso das consequências das nossas escolhas. Voltando ao texto, infelizmente existem pessoas que não suportam aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. Balaque não tinha problema apenas com Israel. Ele tinha problema com o crescimento de Israel. A Bíblia diz que ele teve medo porque o povo era numeroso. Tem gente que não suporta ver a sua resiliência, a sua volta por cima, sua família permanecendo unida, você avançando mesmo ferido. Graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus pelo que eu vou falar agora. Tem pessoas sinceras que se alegram de verdade com aquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. Tem pessoas. Mas também tem pessoas que passam mais tempo vivendo e observando, analisando e tentando impedir o avanço de alguém do que outras. Muitas vezes essas batalhas, elas vão além do natural, porque elas carregam inveja, maldade, intenções ruins. Isso é perverso, irmãos. Meu Deus. Balaque representa exatamente isso, esse tipo de pessoa, sabe? Alguém que deseja parar aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Veja que forte, irmãos. Ele não enfrenta Israel diretamente, porque Balaque é covarde, medroso. Ele terceiriza aquilo que ele não consegue fazer sozinho. Infelizmente tem gente assim. Envolve outras pessoas nas suas intenções e conflitos, e muitas vezes quem entrou nisso, irmãos, não está nem percebendo, nem sabendo que está sendo usado ou usada para uma situação que nem começou com ele ou com ela. Olha isso, isso é terrível, irmãos. Mas quando o Senhor guarda uma vida, nenhum plano escondido prevalece. Quando eu reli essas passagens, eu fiquei pensando, até onde um inimigo pode ir para tentar transformar bênção em maldição? Balaque oferece riquezas, honra, prata e ouro, tudo para convencer Balaão.
Ele chega a enviar anciãos e depois príncipes em maior número. Não apenas. Ele envia príncipes mais honrados. Na tentativa de fazer o quê? Convencer Balaão. Mas Balaão responde: mesmo que Balaque me desse a casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Não pode. E aqui tem uma verdade poderosa. Quantas pessoas hoje abandonam princípios por fama e poder? Vendem amizades, traem pessoas, trocam Deus por vantagens momentâneas e o pior, destroem famílias por interesse. Mesmo sabendo que não tem poder para mudar nada daquilo que Deus não permitiu, ainda assim exploram a dor e a fé de muitas pessoas em troca de dinheiro. Balaque entendeu: se Deus está com eles, ninguém vence eles. Glória a Deus. Queridos, muitas vezes as pessoas insistem contra nós porque elas não entendem quem é que peleja por nós. A gente já retirou a mão. Elas acham que estão lutando apenas pessoas contra pessoas, mas se esquecem que um Deus está guardando, sustentando e indo à frente daqueles que pertencem a Ele. Quando a gente entrega a nossa vida aos cuidados do Senhor, a batalha deixa de ser apenas humana. E aí que toda tentativa encontra o quê? Limite na soberania de Deus. Balaque muda Balaão de lugar, estabelece novos altares, sacrifícios, mas nada funciona. Isso mostra algo poderoso. Podem tentar 1, 2, 3, quantas vezes quiserem mudar de estratégia, mas se Deus não autoriza o ataque, esse ataque não prospera. A proteção de Deus não depende da intensidade da oposição, depende da soberania dele, da vontade dele. A gente vê aqui claramente que enquanto Israel caminhava, Deus guerreava por eles nos bastidores. Ei, continua confiando. Mas não confia apenas na força das suas próprias mãos e pernas, não. Entrega o teu caminho, os teus passos, as tuas decisões, tudo ao governo de Jesus. Convida Jesus para conduzir a tua vida. Descansa, porque Ele cuida de você. Quantas coisas que pareciam destruição e Deus transformou em livramento na sua e na minha vida. Uma demissão inesperada, que acaba sendo oportunidade para uma porta melhor. Uma humilhação que virou testemunho. Uma luta que aproximou mais a minha vida, a tua vida, a minha família, a tua família de Deus. A dor que amadureceu a gente, porque no meio do processo todo, Deus mostrou a fidelidade dele, mostrou a graça, mostrou o sustento dele para a gente conseguir passar. Que era para destruir a gente, Deus usou para fortalecer a gente. E Balaão conclui algo. Ele não tinha autoridade. Aliás, irmãos, eu entendo que é mais do que isso. Ele não tinha autorização para amaldiçoar quem Deus já tinha abençoado. Isso quebra muito medo dentro de nós. Que tem gente vivendo assustada aí com inveja, com perseguição, com palavras, com ataques espirituais. Mas a Bíblia mostra: se Deus não permitir, não prospera. Jesus, ele nunca prometeu ausência de aflições para a gente, mas ele prometeu vitória sobre elas. Talvez muita gente já tenha olhado para a sua vida e pensado: ele não vai conseguir. Dessa vez, o ministério dela acabou. Quero ver nessa situação a família dele, a família dela permanecer unida. Esse aí, nunca vão sair desse lugar para melhor. Não adianta não, nem investe. E por aí segue, irmão, infelizmente. Mas mesmo assim, você continua de pé. Declare que Jesus é muito bom. Sabe por quê? Que a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, está acima das palavras e das determinações humanas. Eu caminho para a conclusão desse simples vídeo, dessa simples reflexão, refletindo algo poderoso. O inimigo pode tentar
contra a promessa, tentar parar aquilo que Deus começou na tua vida, no teu trabalho, no teu ministério, tentar te frustrar, mas em nome de Jesus, vão reconhecer que Deus está com você. A palavra revela que aquilo que nasceu como tentativa de destruição terminou como confirmação pública da bênção de Deus sobre o seu povo. Anos depois, Josué, voltando a Josué 24:10, relembra esse feito ao povo. Ele traz essa memória, que isso traz esperança. Ele declara: porém, eu não quis ouvir Balaão. Pelo contrário, ele vos abençoou repetidas vezes e eu vos livrei da sua mão. Que palavra forte. É como se Deus estivesse dizendo: ei, eu vi as tentativas, ouvi as palavras, enxerguei as armadilhas, mas eu não permiti. Talvez existam palavras lançadas contra a sua vida, de derrota, de fracasso, de rejeição, de incapacidade. Isso te feriu, isso te magoou, te decepcionou. Mas hoje a palavra de Deus lembra para mim e para você: aquilo ou aquele que Deus abençoou permanece abençoado. O que ele prometeu vai se cumprir. E aquilo que tentaram usar para destruir você, Deus transforma num testemunho. Amém? Eu concluo essa reflexão reafirmando o que eu disse lá no início. Fica em paz, meu irmão, minha irmã. Amém? Medita nessa reflexão e que Deus abençoe a sua vida, seus filhos e os filhos dos seus filhos em Cristo Jesus. Amém? Até a próxima.